Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com financiamento do Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, através da Lei Paulo Gustavo. Gira Podcast, onde o saber circula. Não sabemos ao certo, mas é provável que Duarte da Costa tenha sido apreendido como cativo na África ainda criança. Pois desde meados do século XVIII, meninos e meninas eram embarcados, com frequência em navios negreiros. Isso porque ocupavam pouco espaço nas embarcações, os negociantes pagavam taxas de importação mais baixas, e a mortalidade na travessia atlântica era menor entre as crianças. Além disso, os escravistas acreditavam que crianças, adolescentes e mulheres eram menos inclinados a revoltas, reduzindo os prejuízos no tráfico de mão de obra africana para as Américas. Outra dimensão da história de vida de nosso personagem que desconhecemos é quem foi seu senhor em terras brasileiras. Provavelmente era alguém envolvido com o tráfico ou com o comércio, porque na década de 1830, Duarte já atuava como marinheiro. Essa profissão era bastante dura, fosse um homem branco ou negro, africano ou brasileiro. Os marinheiros viviam sob extrema subordinação. Com frequência, eram submetidos a castigos e maus-tratos e recebiam baixa remuneração. A presença de homens de origem africana na tripulação de negreiros atlânticos foi imprescindível. Eles eram responsáveis pela comunicação entre os trabalhadores do navio e os cativos embarcados. Era comum os africanos marinheiros serem recrutados para o trabalho nos navios negreiros por conhecer as regiões da África onde existia o tráfico de pessoas escravizadas. Alguns deles, ao se engajar como marinheiros, tinham a esperança, a longo prazo, de se alforriar e de conquistar boas remunerações. Duarte da Costa, aos 26 anos, já era liberto e se casou com a preta forra da Costa da Mina, Felicidade Joaquina Gonçalves, em 21 de dezembro de 1825. A preta Felicidade era ex-cativa de um negociante de produtos de importação. Tudo indica que o comércio dele era de grande envergadura, com viagens entre Montevidéu e Rio de Janeiro. O casal deve ter se conhecido no Brasil e talvez os seus ex-senhores tivessem alguma ligação pessoal ou vínculos comerciais. Duarte da Costa, ao longo da década de 1830, fez parte da tripulação de embarcações encarregadas do transporte de gente, pelo escoamento de mercadorias e circulação de notícias pelas águas no litoral fluminense e no continente americano. Em 14 de abril de 1840, o marinheiro levou o filho Adriano, que na época tinha 9 anos de idade, para conhecer sua terra natal, na região da Costa da Mina. 3 meses depois, Duarte fez outra viagem para a mesma localidade, levando objetos para comerciar. Felicidade Joaquina, de quem estava separado desde 1839, e seu filho Adriano, moravam no Rio de Janeiro. Um dos motivos que fez Duarte deixar a família e se mudar para a capital pernambucana foi um suposto adultério cometido por sua mulher, que engravidou de outro homem enquanto ele fazia viagens para fora da cidade. Uma das viagens realizadas por Duarte foi na barca Ermelinda, mesmo navio em que viajou o cozinheiro africano Rufino José Maria, o Alufá Rufino. Duarte da Costa chegou em Pernambuco em 1840. À época, a
A província era considerada a terceira região mais ocupada por africanos nas Américas. O marinheiro foi morar na Rua de Hortas, em Santo Antônio, no Recife. Nesse bairro estavam instalados prédios públicos, como o Palácio do Governo, a repartição de polícia, o Correio e o Teatro de Santa Isabel. Mas era o comércio a característica mais marcante do local. Nos estabelecimentos de Santo Antônio se vendiam miudezas, retalhos e escravos. Em Pernambuco, no século XIX, havia um número reduzido de pessoas originárias da mesma região de nascimento de Duarte. Contudo, eles não passavam desapercebidos na paisagem urbana. Os homens e mulheres, chamados de pretos minas, se destacavam em ações políticas que poderiam resultar em suas liberdades, ou nas táticas para adquirir a carta de alforria. Os minas eram conhecidos por nomes de grupos étnicos mais amplos, como Nação da Costa, Costa da África e Costa da Mina, revelando somente em momentos mais íntimos serem Savalu, Nagô, Jeje, Benin. De acordo com Maurício Acunha, etnicidade constitui formas de imaginar comunidades que sempre combinam a afirmação de pertencimento coletivo com um tempo ou lugar singular. Igualmente, etnicidade deve ser visto como uma forma de ação que permite diferenciar as pessoas que fazem parte de um grupo daquelas que estão fora. Provavelmente, Duarte resolveu morar no Recife para ficar longe de Felicidade Joaquina, por conta das atividades econômicas e das redes de negócios existentes na cidade ligadas ao tráfico. Em 1841, o africano foi trabalhar na embarcação Ermelinda, que saiu do porto do Recife em direção a Angola. Seu posto era o de grumete, e na hierarquia do navio, sua posição era a mais inferior. Ainda assim, pôde levar consigo 2,5 pipas de aguardente, 209 caixas de doce e 9 caixas de charuto, para serem comercializados na África. A carga foi avaliada em 723 mil réis. Com essa quantia, se comprava um bom cativo ou cativa no Brasil, e ainda sobrava troco. Em Luanda, era possível comprar 8 ou mais pessoas. Acabou que esse não foi um empreendimento bem sucedido. O Ermelinda foi apreendido em outubro de 1841 pela Marinha Inglesa. Os seus oficiais suspeitaram que a embarcação estivesse envolvida com o tráfico de escravos, devido ao grande carregamento de água, alimentos e a significativa quantidade de lenha. O aparato da cozinha também foi considerado suspeito, por conta dos grandes caldeirões e da quantidade de utensílios que ultrapassava a necessidade da tripulação. Além disso, o proprietário da barca era conhecido pela ligação com o comércio ilegal de escravos. A Comissão Mista em Serra Leoa julgou, em janeiro de 1842, a embarcação Ermelinda, que acabou sendo absolvida. O marinheiro Duarte amargou um prejuízo, pois as suas caixas de doces estragaram. Ele e outros trabalhadores que perderam suas mercadorias 4 anos depois buscaram a justiça contra o governo inglês. Nas viagens atlânticas, o marinheiro levava doces, açúcar, aguardente, carne seca e tecidos para vender em portos africanos. Mercadorias que, segundo o costume, seriam usadas como moeda de aquisição de escravizados. Segundo as pesquisas da historiadora Valéria Costa, Duarte fazia parte da rede do tráfico de escravos, sendo ele um negociante de pequeno porte. É possível que ele recebesse encomendas de 2 ou 3 cativos para vender a pessoas próximas, facilitando a vida dos compradores, que não precisariam passar pelas exigências das casas comerciais. Entre os seus devedores figuravam o preto Rufino José Maria, o Alufá Rufino, cozinheiro da barca Ermelinda, morador do bairro do Recife. Rufino, que era mina de nação Nagô,
morava na Rua da Senzala Velha e devia a Duarte 32 mil réis. O Alufá era certamente seu amigo em outros negócios, a ponto de lhe comprar cativos fiados. Além do Rufino, outros comerciantes de médio e grande portes, donos de taberna e de um armazém no Cais de Ramos, aparecem em documentos fazendo negócios com o marinheiro. As redes de amizade de Duarte se estendiam aos mesários de confrarias católicas. Os pretos libertos da Costa da Mina, Felipe Neri e Estevão José das Chagas, que aparecem como primeiro e segundo testamenteiros do marinheiro, ocuparam diferentes cargos na mesa regedora da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos de Santo Antônio. O terceiro testamenteiro, o preto liberto José Vicente Ferreira Barros, mestre Carpina, era confrade e exerceu o cargo de procurador da Irmandade de São José do Ribamar. Em 4 de abril de 1854, aos 55 anos de idade, Duarte José Martins da Costa escreveu seu testamento por estar com hidropisia, doença popularmente conhecida por barriga d'água. Ele registrou também que tinha um filho de 17 anos, era savalu e católico. De posses modestas, indicou que possuía credores e era devedor da quantia de 100 mil réis, dinheiro que tomou emprestado para cuidar da sua saúde. Duarte da Costa foi um trabalhador do mar e sua trajetória não tem grandes excepcionalidades. Na verdade, sua história é bem comum, igual a de tantos homens negros atrelados ao comércio ilegal de escravizados entre as décadas de 1830 e 1840. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção: Maria Emília Vasconcelos, Amanda Neves, Humberto Nascimento e Marcelo Castro. Roteiro: Maria Emília Vasconcelos. Locução: Maria Emília Vasconcelos. E na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco através da Lei Paulo Gustavo.